Salve povo, aqui é o Zelota com mais um vídeo com uma tribo que, bom, existiam bárbaros ainda na Idade Média. Pois é, em pleno século X, tínhamos Pechenegs. Esses eram bárbaros raiz. Vamos conhecer a história desse povo, considerado como uma tribo turca, mas que veio originalmente lá da Ásia Central. Se envolveram em diversas batalhas e colecionaram muitos inimigos que levou, claro, ao fim deles. Vamos saber como foi um pouco da história desse povo. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que não tacam no like, compartilhem com os amigos, que ajudem mais o canal a crescer, valorizem meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago aqui conteúdo de antiguidade, tem várias sagas, mini sagas, povos do Ocidente, Oriente, África, Ásia e povos também pré-colombianos. Me sigam no Instagram para vocês saberem quando os vídeos forem postados e participar das enquetes para escolher os especiais. Também tem a nossa área de membros com conteúdo extra que eu publico lá, que é uma continuação dos vídeos aqui do canal. Então dá uma conferida lá, e conteúdo muito interessante e um valor bastante acessível. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Vamos para os Pechenegs. Bom, era um povo nômade, ou considerado também às vezes semi-nômade, que vieram lá da Ásia Central. O seu nome vem do turco arcaico Bajinak, que significa cunhado. Então posso deduzir que eram vários clãs formados por cunhados. Bom, isso aí é uma das versões aí a respeito deles. Bom, como esse povo é um povo que não tinha escrita ou deixou sua história registrada, uma história contada por outros povos. E os primeiros registros que foram feitos por eles foram feitos pelos chineses, que fizeram esse primeiro registro na era da dinastia Sui em 636. E eles relataram sobre esse povo que vivia muito ao leste do Império Romano do Oriente, junto dos alanos e também dos onogures. Existiam outros registros sobre eles, feito por exemplo pelos muçulmanos, que colocaram a ligação dos Pechenegs com origem até bíblica, colocando eles como descendentes de Jafé, Jafé que foi o terceiro filho do Noé. E os bizantinos, que fizeram também seus relatos na época. O imperador Constantino Porfirogênito, que é o Constantino VII, o pessoal que acompanhou a saga bizantina deve lembrar dele, era quase um imperador historiador. Ele que escreveu o livro sobre a administração imperial. Bom, não existe, eu acredito que não tem versão em português desse livro, mas quem quiser adquirir para dar uma conferida, vocês conseguem encontrar por aí nas lojas da internet aí. Bom, então ele relatou que os Pechenegs eram uma junção de 3 diferentes tribos, e ele considerava inclusive que os Pechenegs eram um canato, assim como a gente viu alguns desses canatos turcos já aqui no canal. Bom, é possível que a sua primeira habitação tenha sido aos redores do rio Sirdária, que é onde hoje ficam os países do Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão e Tajiquistão. No entanto, eles foram forçados a migrar do seu território, como já vimos acontecendo com outros povos, e eles foram mais para o ocidente. Foram expulsos do seu território por uma ordem de outras tribos turcas, entre elas os oguzes, os carlucos e os Kipachakes. Inclusive já viu falar sobre esses povos aí, sobre os Kipachakes no vídeo dos Casares. E os oguzes, para quem acompanha a saga bizantina conhece bem, eles deram origem aos otomanos. E tudo começa com os osmanos, Bom, e aí, entre os anos de 790 e 850, os Pechenegs se assentaram entre os rios Ural e Volga, onde lá eles viveram próximos de outros povos, que eram os eslavos, os cumanos, vão ser ali uns rivais deles pesados, os cazares, a quem eles vão dar muito trabalho. Quem viu os vídeos sobre os cazares conhece a história, já o card aqui, depois dá uma conferida lá. E os próprios oguzes, que tinham expulsado eles do seu território de origem. Bom, e aí, como eles estavam naquele local,
Eles eram um povo considerado selvagem, um povo considerado ali nômade, então eles eram muito semelhantes aos hunos, né? Então a sua principal atividade econômica eram os saques, a gente vai ver depois também mais na frente do vídeo. Então eles começaram a saquear o território dos Khazares. E aí os Khazares, para se livrar dos Pechenegs, eles fizeram uma aliança com os Oguzes. E eles conseguem derrotar os Pechenegs, expulsar do seu território, e mais uma vez eles foram migrar para outro local, foram viver entre os rios de Donetsk e Kuban. Bom, os Pechenegs participaram de várias batalhas, defendendo seu território, seus interesses, e outras vezes também como mercenários, sempre sendo contratados por reinos maiores, reinos que poderiam pagar pelos seus serviços. Bom, as batalhas mais marcantes que os Pechenegs se envolveram foram as batalhas de Kerléns e a batalha de Levúnio. Vou falar sobre essas duas batalhas aqui. A batalha de Kerléns aconteceu em 1068 lá na Transilvânia, que na época era ocupada pelos húngaros, que estavam defendendo seu território dessa invasão. Esses dois povos até que tinham uma boa convivência ali durante o século X. Mas os Pechenegs estavam sendo atacados pelos cumanos e também pelos Rus de Kiev, que também vão se tornar ali grandes inimigos dos Pechenegs, acabou forçando eles a pilharem e saquearem os territórios dos húngaros. E aí esses ataques foram os primeiros de uma série de outros ataques que eles vão fazer em território húngaro. E eles fizeram uma campanha que saiu destruindo várias fortalezas ao longo dos Cárpatos. E aí os húngaros, claro que não ficaram de braços cruzados, e o rei na época, que era Salomão, ele reuniu os grãos-duques Geza e também Ladislau I. E aí eles fizeram uma campanha para retalhar os ataques dos Pechenegs, que estavam pilhando Nirseg e também a cidade de Bihor, que era bem próxima da Transilvânia. Bom, os húngaros se posicionaram estrategicamente depois de que os Pechenegs saíram fazendo essa festa de saques. Eles se posicionaram estrategicamente no local, seria justamente o caminho de retorno dos Pechenegs ao local onde eles viviam. E aí, quando os Pechenegs estavam voltando para casa no seu caminho habitual, encontraram os húngaros. E aí eles deram a volta para evitar o conflito e resolveram utilizar um caminho alternativo. Porém, esse caminho alternativo também era conhecido pelos húngaros, porque eles haviam enviado um batedor antes. E esse batedor, ele descobriu esse caminho alternativo. Então os húngaros foram de forma bastante furtiva ali perseguindo os Pechenegs até encurralá-los em uma colina. E aí foi que aconteceu essa batalha. Foi uma batalha sangrenta, mas não se sabe os números de quem estava com quantos números em cada lado, né? E aí não se sabe quantas baixas os Pechenegs tiveram, mas sabe que eles foram derrotados. Bom, a segunda batalha, que foi a Batalha de Levúnio, aconteceu em 29 de abril de 1091. Essa batalha acabou sendo a batalha responsável pela restauração bizantina e teve início com o Aleixo I Comneno, também conhecido como a Restauração Comnena. O Império Bizantino passava por uma situação muito difícil. Mas essa batalha aconteceu por conta de uma outra batalha que aconteceu antes, e foi em 1071, a desastrosa Batalha de Manzikert. Bom, quem acompanhou a saga bizantina deve recordar desta batalha. Bom, nessa época o imperador bizantino era o romano IV Diógenes, que acabou se envolvendo nessa guerra contra os seljúcidas, que estavam num momento muito melhor do que os bizantinos, e o emir dos seljúcidas, que era o Tisakas, ele consegue derrotar os bizantinos, capturando o imperador romano IV. Depois foi devolvido, mas com uma questão de que os bizantinos pagassem os tributos aos seljúcidas e aquela questão toda humilhante. E os seljúcidas tinham justamente contratado os Pechenegs para reforçar o seu exército contra os bizantinos, que estavam enfraquecidos. E aí, passados aí praticamente 20 anos, né, 71, 81, 91, eles
voltam a querer atacar os bizantinos, né? Os pechenegues viram que os bizantinos estavam mal e vamos atacá-los também e tirar o nosso, né? Deixar de ser contratado para ter a sua própria pilhagem. Então o Aleixo Comneno assume o Império Bizantino, pega aquele exército pequeno e ele vai fazer várias alianças. Inclusive ele vai ser responsável pela reaproximação do Império Bizantino com o Ocidente em relações com o Papa. Essa batalha aconteceu, como eu disse, em 29 de abril de 1091. Então os bizantinos, como tinham um exército muito pequeno, eles vão fazer uma aliança que vai ser meio vergonhosa para eles, mas eles precisavam de reforços, então eles pediram ajuda justamente de quem? Dos cumanos, né? Tradicionais rivais dos pechenegues. Claro que rolou um ouro, né? Só dizer, vou lutar contra teu inimigo, vou com o maior prazer. Não, tem que ter um pagamento. Bom, nessa época os pechenegues tinham 80 mil homens, enquanto os bizantinos contavam apenas com 20 mil homens. E aí com essas alianças, os bizantinos conseguiram trazer 5 mil mercenários valáquios, né, lá da Valáquia, e 500 mercenários flamengos, né, que era o povo que veio lá de Flandres, onde hoje é a Bélgica, e mais 40 mil cumanos. Bom, essa batalha acabou não sendo lá aquela batalha épica. Na verdade, os bizantinos fizeram um ataque surpresa aos pechenegues enquanto eles estavam em seu acampamento e foi um grande massacre, né? Os pechenegues, eles tinham levado as suas mulheres, os filhos, enfim, e os bizantinos atacaram geral, velho. E os cumanos, claro, né? Os cumanos que tinham já aquela rivalidade, vieram com tudo. A ideia era acabar de vez com os pechenegues, porque eles estavam realmente atacando todo mundo. Eles incomodaram os casares, incomodaram os rus, e estavam incomodando os bizantinos, e estavam incomodando todo mundo naquela região dos Balcãs. E aí a intenção era essa, era acabar com os pechenegues. E aí alguns que sobreviveram acabaram sendo forçados a entrar no exército bizantino. E essa batalha foi, né, fundamental, como eu já mencionei, para a restauração da imponência do Império Bizantino no século XI. E aí os pechenegues que conseguiram escapar, outros que sobreviveram, foram reassentados pelos bizantinos lá na Macedônia. Bom, mas aí eles não ficaram ali por muito tempo quietos. Em 1094, os pechenegues pensaram que iam viver em paz, mas aí eles vão ser atacados novamente pelos seus rivais cumanos. E aí quase que os pechenegues são dizimados realmente de vez da história. Mas aí seriam absorvidos pelos cumanos, mas eles conseguem ainda resistir. Eles levaram anos para se organizar e preparar sua vingança contra os bizantinos. Resolvem atacá-los em uma nova batalha e aconteceu a Batalha de Beroia em 1122. Nessa época o Império Bizantino era reinado pelo João II Comneno, que já era filho do Aleixo Comneno, que foi o seu sucessor. E aí mais uma derrota que os pechenegues sofrem, e com essa derrota a confederação acabou se dispersando e a maioria desse povo acabou permanecendo ali pelos Balcãs. Uma parte foi viver na Hungria e outra parte foi viver na Bulgária, e ali eles se espalharam, né? Muitos dos pechenegues foram assimilados e acabaram servindo ainda como mercenários durante ali o século XII. Gradativamente eles foram assimilando outras religiões, foram se convertendo. Eles tinham uma religião deles, politeísta, eu vou falar sobre isso um pouco mais na frente desse vídeo ainda, e uma parte se converteu ao Islã, e outra parte ainda se manteve fiel às suas crenças originais e foram viver em um vilarejo onde hoje é a Sérvia. Bom, os pechenegues que vieram lá da Ásia Central foram até a Europa Oriental, colecionaram muitos inimigos, fator que levou ao fim deles, né? Mas ficaram marcados aí por terem sido uma tribo selvagem e temida nas fronteiras. Eles entraram na história justamente por serem bastante agressivos e oportunistas. Mas enfim, esse hábito deles acabou levando ao próprio fim. Bom, só para dizer que eu não falei sobre o povo, né? Só não falei sobre a de batalhas, a questão da organização social dos pechenegues antes deles terem terminado. Bom, eles viviam em clãs e eram governados por um conselho de anciões
que tomavam as decisões aí desses clãs. Mas na época em que tinha alguma guerra, era escolhido um chefe tribal. Esse chefe tribal era o guerreiro mais forte e mais habilidoso, mais experiente da tribo. E aí esse chefe tribal ele tinha até certo ponto um poder limitado. E aí existiam, né, no século X, né, segundo o Constantino Porfirogênito, ele registrou que na época existiam 8 tribos pechenegues, né, que se dividiram em 2 grupos de 4. Um grupo viveu no leste do rio Dniepr e as outras 4 tribos viveram no lado oeste. Bom, esse rio cruza aquele país que está atacando o outro país, né? E esse rio começa lá e termina no país que está sendo atacado pelo primeiro. Bom, quem está acompanhando esse vídeo em 2022, depois dá uma pesquisada na internet para saber quais países estavam em guerra durante o ano de 2022. Bom, e no meio do caminho tem a Bielorrússia também, que está no meio de tudo isso. Bom, então quando o chefe tribal falecia, não existia uma mudança direta, né, para um descendente direto, seria um filho. Era estranho, mas era passado para um primo ou filho de um primo esse cargo. Existiam algumas tensões ali políticas por conta disso, mas quem mandava eram os anciões. Bom, no final do século X, eles já passavam do número de 13 tribos. Bom, com relação à economia, como mencionei, era um povo nômade, então eles não tinham cidades, eles não construíram nada, não fizeram nada. Eles viviam apenas do saque. Tinha o pastoreio, né, que eles faziam, e no caso de criação de animais e tal, mas os saques é que eram o grande coração da economia dos pechenegues. Então era a principal atividade econômica deles. Então eles conseguiram ali vasos de ouro, de prata, ostentavam ali cintos dourados, tinham as bandeiras ornamentadas, tudo por conta desses ataques, né? Então eles lembram muito os Hunos, né? Mas os Hunos ainda tiveram uma organização, ainda tiveram um local onde viveram. Mas aí nós tivemos também como o ponto forte, né, no caso do exército deles, era a cavalaria. Tínhamos tanto os cavaleiros arqueiros, que era a tradição dos povos que vieram lá da Ásia Central, das estepes iranianas, como também os lanceiros montados. Ali também era uma novidade ali aqueles povos. Com relação ao idioma, a língua que os pechenegues falavam era a língua de origem turca do grupo dos oguzes, falada lá nos Balcãs, desde os Balcãs até a China, e é falado até hoje, né, por mais de 150 milhões de pessoas, né, que são esse grupo de línguas oguzes. E com relação à religião, originalmente eles eram xamanistas, mas depois de terem sido assimilados por outros povos, principalmente lá nos Balcãs no século XI, eles se converteram ao Islã ou ao cristianismo, no caso, aqueles que permaneceram vivendo na região do Mar Negro, lá na Hungria e também na Bulgária. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estaremos de volta na próxima semana e na sexta-feira vai ter enquete. Eu vou seguir agora o esquema de um povo e um personagem. Então vamos trazer aí 2 personagens para a enquete da próxima semana, né? Na verdade, para o vídeo da próxima semana, mas a enquete vai ser na sexta, beleza? Então vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.